A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Imagina uma sala elegante, lustres pendendo do teto, talheres de prata, à mesa duas potências globais, de um lado a União Europeia, do outro a China. A conversa não é sobre sobremesa, é sobre tarifas, sanções e confiança abalada. Depois de anos de aproximação cautelosa, Pequim tenta reconquistar espaço com seus antigos parceiros europeus. E nessa cena imaginária que eu tô passando aqui, mas muito inspirada na realidade, a China toma a palavra. Europa. A gente já teve nossos altos e baixos, né? Mas veja, agora é diferente. Os americanos estão complicando tudo, querem te cobrar pela própria defesa, ameaçam seus vinhos, impõem tarifas até nos talheres desse jantar. E eu vim estender a mão. Suspender sanções, trazer investimentos, até mandar uns executivos pro salão do automóvel em Xangai dizendo: Europa, queremos estar aí com vocês. Olha só, eu entendo que o Putin ainda tá na sala ali no cantinho te deixando desconfortável. Mas eu também tô tentando equilibrar tudo, inclusive minha própria economia que não tá essas maravilhas. Você fala em reduzir riscos, tudo bem, eu não quero exclusividade, só quero ser considerado, ter um lugar à mesa, de preferência longe das tarifas dos Estados Unidos. Um brinde ao futuro, Europa. E se sobrar conhaque francês, pode mandar pra cá. Olha, o que acontece é que o presidente chinês Xi Jinping está buscando reparar os laços com a União Europeia, apresentando a China como o parceiro mais confiável, enquanto o presidente americano Donald Trump afasta o bloco em questões que vão de tarifas à defesa. Então vamos falar sobre isso no episódio de hoje. E inclusive você lembra de quando o dólar era visto como aquele porto seguro universal, a moeda que todo mundo corria para comprar em tempos de crise? Pois é, talvez a maré esteja virando. O Deutsche Bank, que é um dos maiores bancos da Europa, acaba de soltar um alerta. Segundo eles, o dólar pode estar entrando numa fase de enfraquecimento estrutural. Em bom português, uma tendência de queda que não é passageira, mas que pode durar anos. E mais, essa mudança pode colocar o dólar no seu ponto mais fraco em relação ao euro em mais de uma década. A culpa disso tudo vai desde o clima político nos Estados Unidos até as brigas comerciais, passando também por mudanças no comportamento de grandes investidores ao redor do mundo. Então, hoje, a gente também mergulha nessa análise e traduz o que isso significa para o mercado global e, claro, para o seu bolso também. Antes de começar o episódio, quero lembrar que você pode seguir a gente, pois é muito importante que você siga esse perfil para ajudar aqui a nossa missão de trazer conteúdos de finanças e negócios numa linguagem mais simples. Certo? Posso contar com a ajuda de vocês? Prega essa frase, né? Você pode seguir a gente, é isso. Bora pro episódio. Bom, vamos falar sobre China. Pois é, a China quer reaproximar da União Europeia. Bom, com o que na prática virou um tipo de embargo comercial vindo dos Estados Unidos, os chineses estão tentando achar novos mercados, especialmente lá na Europa. E para melhorar o clima com os europeus, o presidente Xi Jinping está planejando suspender sanções que a China tinha colocado contra alguns parlamentares da União Europeia. É um gesto mais simbólico do que prático, já que essas sanções não tinham lá muito impacto. Mas olha só, é o tipo de coisa que sinalizam: olha, a gente quer conversar com vocês. O que acontece é que o governo chinês chegou a soltar um comunicado dizendo que a China e a Europa, por serem grandes economias, precisam trabalhar juntas para proteger o comércio global, e até disse que receberia de braços abertos mais parlamentares europeus em visitas da China, mas, curiosamente, não falou nada diretamente sobre o fim das sanções. Olha, enquanto isso, os europeus continuam desconfiados do apoio da China ao Putin, mas demonstram interesse em avançar nas negociações comerciais. Uma das ideias colocadas na mesa é mudar o jeito como lida com os carros elétricos chineses. Em vez de aplicar aquelas tarifas pesadas de mais de 45% por causa do excesso de exportações da China, a proposta agora é impor um preço mínimo, tipo um piso. Isso poderia ajudar a encerrar uma disputa comercial que até afetou o conhaque francês, já que a China retaliou os europeus com taxas sobre esse produto. Bom, a verdade é que essa tensão toda com os Estados Unidos também fez os chineses acelerarem os planos de expansão na Europa. No Salão do Automóvel de Xangai, por exemplo, várias empresas mostraram projetos de investimento no continente europeu. É como se a China estivesse se reposicionando, saindo de mercados americanos, que estão mais fechados, e entrando agora com mais força no mercado europeu. Do lado europeu, alguns líderes têm defendido uma abordagem mais pragmática, ou seja, menos ideológica e mais focada no que é possível resolver.
Eles querem evitar novas brigas e ver se rola aí uma colaboração mais direta com os chineses. Um professor da Universidade de Harvard chamado Hannah Mitter explicou bem essa situação. Ele disse que a China adoraria que a Europa se afastasse dos Estados Unidos e ficasse mais do lado chinês. Só que, apesar de algumas desconfianças com os americanos, a Europa não deve abandonar nem o mercado dos Estados Unidos, nem os valores que historicamente os dois lados compartilham. E muita gente ainda vê a China como um parceiro comercial pouco confiável. Nos últimos anos, a Europa serviu como um amortecedor entre as duas potências, que são os Estados Unidos e China. Mas depois da pandemia, a imagem da China ficou ainda mais desgastada por lá. Isso fez os líderes europeus se aproximarem mais dos americanos, defendendo juntos uma ideia de redução de riscos, ou seja, diminuir a dependência em relação à China e proteger empregos ameaçados por importações mais baratas. Bom, a gente sabe que Trump complicou ainda mais essa relação quando impôs tarifas à Europa, primeiro de 20%, depois caiu para 10%, e ainda exigiu que os europeus pagassem pela própria defesa. E ao mesmo tempo em que briga com a Europa, Trump flerta com ele mesmo, Putin, o que deixa o bloco ainda mais desconfortável. Os europeus até tentaram propor uma paz tarifária com os Estados Unidos, sugerindo que os dois lados zerassem as tarifas sobre produtos industriais, mas isso ainda não avançou. Enquanto essa divisão cresce, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, foi direto. Disse que estreitar relações com a China seria como cortar a própria garganta. Isso depois que o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, visitou Xi Jinping, prometendo mais cooperação. E, olha só, a próxima cúpula entre a China e a União Europeia, que seria em Bruxelas, vai ser em Pequim. Pois é, Xi Jinping não quis ir para a Europa, então os líderes europeus decidiram ir até ele. A ideia é tentar reequilibrar essa relação e talvez, só talvez, ressuscitar um acordo de investimento que vinha sendo negociado há 7 anos. Esse acordo ele chegou a ser fechado, mas foi congelado em 2021 quando a China retaliou sanções da Europa sobre violações de direitos humanos na região de Xinjiang. Os chineses responderam com sanções próprias contra 10 pessoas e 4 instituições europeias. Agora, com ventos mudando, tem gente na Europa, como a ex-comissionária de comércio Cecilia Malmström, dizendo que se as sanções forem realmente suspensas, pode ser até que esse acordo volte a andar e aumente o comércio entre os dois lados. E é isso aí, eu nem preciso prometer mais notícias sobre esse assunto, porque certamente vai ter coisa vindo por aí. E bora falar de dólar, pois é, um assunto bem relevante pra gente. O Deutsche Bank, que é um dos maiores bancos da Europa, soltou um alerta aí que eu já comentei no começo do episódio, que chamou a atenção. Eles acham que o dólar pode entrar numa fase de queda contínua nos próximos anos. Bom, dois estrategistas do banco, George Saravelos e Tim Barker, disse que vários fatores estão empurrando o dólar para baixo. Um deles é o impacto negativo das tarifas comerciais colocadas pelos Estados Unidos. Outro fator é que países como a Alemanha estão começando a investir mais dinheiro público para estimular sua própria economia. E por fim, os países estão pensando qual que é o papel dos Estados Unidos nesse mundo que a gente vive. Ou seja, investidores estão repensando se ainda vale a pena colocar tanto dinheiro em ativos americanos, como ações, títulos ou imóveis. Tudo isso tem feito o dólar cair. Pois é, quem diria? Só nessa semana, a moeda americana chegou ao seu valor mais baixo em 16 meses. E o Bloomberg Dollar Spot Index, que é o índice que acompanha o poder do dólar, caiu quase 4% em abril, o que pode ser o pior desempenho mensal em mais de 2 anos. Na visão dos estrategistas do Deutsche Bank, agora todas as condições estão dadas para que o dólar entre num grande ciclo de baixa, ou seja, uma fase duradoura de enfraquecimento. Se o dólar fosse um Big Brother, seria o Big Brother de 2025. Mais fácil de entender dessa forma. O banco prevê que o euro suba até $1,30 até o final de 2027. Esse valor não é visto desde 2014. Eles também acham que o iene japonês vai subir, chegando a 115 ienes por dólar, o que seria a moeda japonesa mais forte desde 2022. Esse movimento deve acontecer porque o euro está sendo visto como um refúgio seguro, ou seja, uma alternativa mais confiável em tempos de incerteza. Muitos gestores que cuidam das reservas dos países, tipo os cofres aí dos bancos centrais, estão começando a investir mais na Europa. Só nesse mês, para você ter uma ideia, o euro já subiu mais de 5% e ultrapassou o valor de $1,15. Saravelos e Baker também afirmaram que as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, especialmente no comércio exterior, estão afastando investidores estrangeiros. Então, com menos gente disposta a financiar a dívida americana, os Estados Unidos podem perder uma de suas grandes vantagens, que é atrair dinheiro de todo mundo quase que automaticamente.
Em paralelo, outros países estão aumentando os gastos públicos para tentar estimular o crescimento interno, o que também afeta o equilíbrio de forças no mercado global. Na avaliação deles, aquela era em que os Estados Unidos eram vistos como uma economia excepcional, sempre acima da média, está começando a perder um pouco de força. E com o dólar em queda e o cenário político americano cheio de incertezas, como ameaças de demissões no alto escalão, mudanças rápidas nas regras e também disputas entre partidos, o mercado pode continuar instável, com riscos maiores de choques e mudanças bruscas nas regras do jogo. E, olha, não é só o Deutsche Bank que achou que o dólar chegou para cair. Outro nome importante, que é Kamakashia Trivedi, que é chefe de estratégia global do câmbio do Goldman Sachs, também disse numa entrevista à Bloomberg TV que essa fraqueza do dólar, abre aspas, veio para ficar, fecha aspas. Que eu acho que foi as aspas mais curtas que eu já disse no podcast. 3 palavras. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por mim hoje. E bora dar uma lida rápida aqui nos comentários do episódio passado. No episódio passado a gente falou sobre Elon Musk se afastando do governo Trump para cuidar mais da Tesla. Bom, Eduardo disse, vamos falar dos nossos vizinhos e fala do Chile. Alan bairrista. Aqui tocou Volunteers de Jefferson Airplane. Lucas Agnello diz, como é bom quando tem esse elemento chamado Elon Musk. Pode parecer bobo, mas gosto desse meme. Você gosta, mas eu torço todo dia que a gente usa para não ser demitido. Saiba disso. Hudson RM diz, até hoje não sei o que esse tal de Elon Musk. É esposa, mãe ou uma das 20 filhas? Não sei o que te dizer. Hudson. E, gente, eu vou ficando por aqui hoje. Até o próximo episódio. A gente se encontra lá, tá bom? Tchau, tchau.